Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, então nos alegremos nele. Bom dia! Hoje é o dia de nós olharmos para o céu e nos lembrar que é de lá, que é do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os nossos pés, mas aquele que nos guarda nos ajudará a ficar firmes e constantes na sua presença. Bom dia, Sol. Bom dia, Dani. Bom dia, Sheilinha. Deus abençoe. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia diante do Senhor. E eu não sei se você já disse para o Senhor o quanto você o ama, mas eu quero te encorajar a dizer agora: Pai, obrigada porque nós estamos aqui e nós te amamos muito. Vamos orar? Abaixar um pouquinho aqui. Esse louvor também, gente, ele é maravilhoso. Quero ser como criança, do David Killam. Tá na minha playlist também. Acho que é de rendição. Ele é lindo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E somos gratos, Pai, em saber que o Senhor sempre nos ouve. Não há uma vez que nós entramos em Tua presença, em oração. Não há uma vez, Senhor, que nós conversamos contigo e ficamos sem resposta. Todas as vezes o Senhor nos responde, Pai. Todas as vezes que nós falamos contigo, o Senhor nos responde, o Senhor nos ouve. E é muito bom saber que nós podemos falar com Deus que vai acalentar o nosso coração, nos dirigir, nos orientar. E eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de orar nessa manhã. Hoje nós vamos dar mais um passo, Senhor, nesse processo de aprimoramento espiritual. E eu quero te pedir que o teu Espírito, que é o único que convence o homem do pecado, possa nos dirigir neste momento. Que o Senhor possa nos dar a instrução necessária e o entendimento para que possamos compreender, Pai, como fazer. Às vezes nós precisamos aprender como fazer para dar um passo a mais em sua direção. E eu tô aqui te pedindo, me ensina as minhas irmãs, e que a partir desta live possamos crescer, dar mais um passo diante da Tua presença. Não queremos ficar no raso, não queremos, Senhor amado, ter um relacionamento superficial. Nós queremos viver mais de Ti. E por isso eu te peço que nesta manhã o Senhor possa nos ensinar como ir mais fundo. Como, Senhor amado, viver uma experiência intensa em Ti. Todos nós precisamos, Pai. Nós não queremos um cristianismo filosófico. Nós não queremos, Senhor, um cristianismo de palavras, mas nós queremos viver a Tua palavra, viver, Pai, a fé em Ti. E eu te peço, nos ensina nesta manhã a ir mais longe, a ir mais fundo e como ser atraído pela Tua presença. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deixa eu fechar aqui que tem uma janela aqui, gente, ela tava geladinha. Então, bom dia, Elaine, Vanessa, Keia, minha irmã querida, Nana. Deus abençoe vocês e a nós nessa manhã. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre transcender. Transcender. O que é transcender, gente? Transcender é a capacidade de ir além. É a capacidade de ultrapassar. É como se houvesse ali um limite. O que é esse limite? O limite do conhecimento, o limite das emoções, né? E nós passamos por cima desses limites para ir um pouco mais fundo, para ir mais além, né? Então isso é transcender. E como que nós fazemos para transcender? Hoje o nosso maior problema de ter uma comunhão, né, de ter o nosso relacionamento aprimorado com o Senhor, são as barreiras, né, que nós vamos que vai surgindo no nosso caminho e muitas vezes nós mesmos vamos colocando no nosso caminho, não é? Aí você começa a colocar barreiras e daqui a pouco você tá distante
distante do Espírito. Você não conseguiu transcender aquela barreira da luta, da dor, Você não conseguiu. E aí você travou, você não foi além. Como que eu faço para ultrapassar essas barreiras? Então a gente vai lá para o comecinho da palavra, né? A gente vai lá em Gênesis, lá no princípio de tudo. Bom dia, Cleide, tudo bem? Quando Deus, ele criou o homem, né? Vamos lá pro começo de tudo. Quando Deus criou o homem, ele criou Adão, né, e Eva, e com o intuito, quando ele cria o homem para se relacionar com ele. Então não havia necessidade de transcender naquela época, porque o homem já estava com Deus. Ele já estava no mesmo ambiente que o Pai, né? Ele já estava no mesmo ambiente que Deus, que o Senhor. Então eles conversavam todos os dias. Era um negócio de igual para igual, sabe? Todos os dias na viração do dia. Eles conversavam. Eles estavam ali juntos, né? Então o homem, ele estava no 100% da sua capacidade, né? Intelectual e espiritual. Eles estavam ali. Imagina você conversar com Deus, né? Imagina, gente, todo dia você chegar lá e falar sobre o que vamos conversar hoje. Então imagina a capacidade, né, cognitiva do homem. Então o homem estava ali no seu estado pleno, 100%, tendo relacionamento com Deus. E aí, no meio disso, né, entra aquela tal da serpente para atrapalhar a nossa vida, né? Então ali o homem estava num relacionamento íntimo com Deus, vivendo na sua capacidade, tendo um relacionamento diário com o Senhor, então não havia necessidade de transcender nada, de ultrapassar nada, ele estava inteiro ali com o Senhor. E aí chega a serpente, com ódio da criação, com ódio porque o Senhor deu ao homem aquilo que ela queria para ela, que era o quê, né? O inimigo queria exatamente o que Deus deu a nós, é o que o inimigo queria para ele. A capacidade, o poder, a inteligência, né? O inimigo queria exatamente os benefícios que foi dado para o homem. E aí o que o inimigo faz? Ele começa a seduzir, né? Seduzir Eva, e fala assim: minha filha, você não pode fazer nada, né? Aqui você não pode comer nada. Você vê que o diálogo da serpente, lá de Gênesis, ele continua o mesmo diálogo de hoje. Então ele chega pra Eva e fala assim: estranho, né? Você não pode comer nada, é verdade mesmo? Você não pode comer nenhum fruto desse jardim? Ela fala: não é nem por aí. É só né? Um fruto que eu não posso, mas o resto tá liberado. E aí ele fala assim pra ela: você sabe, né? Porque no dia que você comer, minha filha, você vai ser então conhecedora do bem e do mal. Você vai ter assim, ó, mas você vai ser melhor do que Deus. Você vai ser melhor, não, você vai ser igual a Deus, né? E aí a serpente faz uma proposta pra Eva, incentivando ela a desejar algo que ela já tinha. Olha que ela já tinha relacionamento com o Senhor. Ela já estava ali na fonte de todo o conhecimento. Ela foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Então a serpente começa a seduzir Eva, a desejar algo que o Senhor já tinha dado a ela. E aí ele começa a dizer para Eva que, na verdade, Deus estava privando, né, Eva de ter mais. Olha, você vai ter poder, você vai ter conhecimento, você vai ter semelhante a ele. Ela começa a seduzir. Então, o que a serpente faz? Ela começa a dizer que a nossa vida tá vazia. Hoje, né? Ela começa a dizer assim: tá te faltando coisa, você não pode nada, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu nasci num lar cristão, né? Então, a ideia de que eu não podia fazer nada era muito viva dentro da minha mente. Nossa, mas eu não posso fazer nada, porque eu já nasci dentro de leis, né? Então, isso aqui para um cristão não é adequado, isso aqui para um cristão não é adequado. E aí eu cresci assim um pouco: nossa, mas eu não posso fazer nada. Esse eu não posso fazer nada é bem o papo da serpente mesmo, né? E aí ele fala assim: se você buscar mais conhecimento, se você for por este caminho, se você for por aquele caminho, você vai ser conhecedora. Ele começa a trabalhar, ele começa a seduzir o nosso intelecto.
Você vê que as pessoas, elas vão na busca de conhecer o Senhor, elas se perdem. Até mesmo dentro da teologia, olha que interessante. A pessoa, ela ama o Senhor e ela vai para buscar conhecimento teológico. O que é teologia? É o conhecimento sobre, estudar sobre Deus. E ali ela começa a buscar teorias, e ela começa a se alimentar de teorias, e ela começa a se alimentar de teorias, daqui a pouco ela já está o quê? Desmotivada. Ela já começa, aquela busca por teoria, começa a envaidecer. Nossa, mas eu sei um monte de coisa. Aquela pessoa que ela era tão cheia de Deus, daqui a pouco a busca por várias teorias, por várias informações, começa a trazer no coração dela uma vaidade, e ela começa aquela intensidade da busca diminui. Ela não consegue mais transcender, ela não consegue mais andar pelo Espírito, ela não consegue mais passar por cima dos seus conhecimentos. Não, eu tenho que racionalizar aqui. E aí ela vai diminuindo a intensidade dela com o Senhor. E uma das estratégias do inimigo é achar que nós vamos conhecer o Senhor buscando em livros, buscando em cursos, buscando, em teorias, e aquela sede, aquela busca incessante por Deus, se respaldando no nosso intelecto. Essa é uma estratégia da serpente. Ou então nos pega pela emoção. Lembra que eu falei ontem? Que nós sempre vamos nos relacionar ou pelo nosso intelecto. A gente recebe uma informação e a gente processa essa informação ou pelo nosso intelecto ou pelas nossas emoções. E aí, quando a serpente ela chega para Eva, ela diz: você vai ter muito conhecimento, você vai ser como Deus. E ali ela colocou uma barreira no relacionamento de Eva com o pai. E aí ela também fala assim: olha, mas você não pode fazer nada, está sendo privado o direito de comer desse fruto, desperta um desejo. E aí quando você lê lá em Gênesis, você vê que está escrito assim, que quando Eva olha para o fruto, se torna para ela atrativo. Ela que nunca ligou para aquilo, despertou nela uma vontade, um desejo, realmente eu tenho direito. E hoje é também dos discursos, a minha vida é as minhas regras, eu tenho o direito de experimentar tudo e de viver tudo. E de fato temos. Paulo diz assim pra gente: olha, pessoal, é o seguinte, tudo vocês podem, tudo é lícito, mas tem coisas que para nós não convém. Tem coisas que o Senhor diz não para nós, para nossa própria preservação. O nosso Pai que nos criou, ele sabe exatamente o que é bom para nós e o que não é. E quando ele diz um não para nós, é para nos preservar. E acho que é Pedro que diz que quando nós fazemos tudo aquilo, não tenho certeza se foi Pedro, mas enfim, tá na palavra. Quando nós fazemos tudo aquilo que nós desejamos, nós somos escravos de nós mesmos, nós somos escravos da nossa vontade. E o Senhor não nos chamou para escravidão, o Senhor nos chamou para sermos livres. Sabe o que é ser livre? A capacidade de acessar o Senhor a qualquer momento. Não, eu sou livre, eu posso acessar, eu posso transcender a qualquer momento. Quando eu sou escravo, tem barreiras que me impedem, eu sou preso a algumas coisas. E aí quando vem a serpente seduzindo Eva, e a Eva vai e come o fruto, ela perde a sua liberdade. Eva perde a capacidade de viver plenamente em Deus. E aí você conhece a história que ela é expulsa do jardim com Adão, porque lá também havia a árvore da vida, e aí eles não podiam comer para não viver então no eterno pecado. E aí, gente, eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, como isso é interessante, Hoje, a serpente, o inimigo, ele nos provoca com a mesma estratégia que ele provocou Eva. E como nós somos, depois que Eva comeu o fruto e Adão comeu o fruto, o pecado foi introduzido na humanidade, Aí ficou então o homem caído, o homem perdeu o acesso direto ao Senhor. Por quê? Porque teve a quebra da confiança.
né? Quando Eva, ela come o fruto, ela rompe a confiança. Sabe quando você estabelece uma relação de confiança com alguém e de repente você trai essa pessoa? Você age pelas costas dessa pessoa? Foi exatamente isso que Eva e Adão fizeram com o pai. Havia ali um combinado entre eles, né? Tudo que a gente senta e combina, né? Demonstra-se um relacionamento transparente. Tudo que eu sento e falo e jogo toda a real pra você e a verdade mostra que eu tenho um relacionamento transparente com você. Então, em nenhum momento o pai impôs para Adão e Eva. Porque o relacionamento de Deus com o homem não é por imposição, é por escolha. Olha, Adão e Eva, tem este fruto aqui, não gostaria que vocês mexessem nele, não comam ele. Ele vai trazer morte para vocês, mas ele tá aqui. Ele tá aqui, mas eu gostaria, eu dou tudo para vocês, mas a minha sugestão é que vocês não comam. E aí eles quebraram esse princípio da confiança. E aí, por quebrar o princípio da confiança, eles se afastaram do Senhor. O que nos faz colocar uma barreira entre nós e o Senhor é a quebra do princípio da confiança. É a desobediência. Existem coisas que eu sei que eu não posso fazer. E quando eu faço, eu estou quebrando o princípio da confiança. E aí eu vou me afastando do Senhor. Eu não consigo transcender, né? Então imagina, aqui está, desse lado aqui está o Senhor. E desse lado aqui estou eu, né? Ou você. E aí eu preciso ultrapassar essa barreira aqui. E para eu ultrapassar essa barreira aqui, eu preciso tirar daqui o meu intelecto, as minhas emoções. Não, a minha vontade é fazer do meu jeito, mas a vontade do meu pai é que eu continue fazendo do jeito dele. Então eu vou ultrapassar a minha vontade para acessar ao meu pai. Então, para que eu possa transcender, para que eu possa ter uma experiência espiritual, em todo o tempo eu tenho que passar as barreiras que se colocam diante de mim, fazendo e cumprindo assim a vontade do nosso Pai. E como que eu faço isso, Fê? Hoje é tão desafiador, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente transcende? Como que a gente faz a vontade do nosso Pai? E aí vem a orientação, né, de Jesus. Então vamos lá, para eu não perder a linha de raciocínio. Eu e esse caderno, né, gente? Deus criou o homem para se relacionar com ele, certo? Aí criou Adão e Eva, estavam lá todos os dias, se relacionavam com Deus. Aí veio um outro personagem, interferiu nesse relacionamento, seduzindo então o homem a romper, né, esse relacionamento de confiança, oferecer um fruto. O homem tinha o direito de dizer sim ou não. Aí está o nosso livre-arbítrio, né? Nossa, mas por que Deus não veio e não interferiu e não deu um grito? Não, Eva, não coma! Porque ele romperia o princípio do livre-arbítrio. Eu tenho o direito de fazer escolha. E Eva fez a escolha dela. A escolha dela levou ela para fora do jardim. Perdeu-se, então, o relacionamento. Passa-se, então, a sermos pecadores. O homem caído através de Eva e Adão introduziu o pecado na humanidade. Todo mundo peca. Não tem como. Não, porque o meu pecado, eu não tenho. O meu pecado, né? Eu não tenho pecado. Tem pecado. Todos nós temos. E aí, Deus olhando e falou assim, bom, o homem tem livre-arbítrio, certo? Ele pode pecar como ele pode não pecar. Só que sozinho ele não vai conseguir dizer não. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu filho Jesus. E esse que crê em meu filho, porque ele creu, porque ele acredita, porque ele pede ajuda ao meu filho. Então esse vai conseguir se manter firme. E quando ele não conseguir, o meu filho, através do seu sacrifício, vai perdoá-lo. Isso tá claro pra gente, né? Então, Eva peca, o homem, vem a queda do homem, mas vem Jesus também, para nos ajudar a ser firmes e nos perdoar dos nossos pecados. Isso tá claro, certo? E aí, vem um dia, um homem chamado Nicodemos. E ele tá lá em João 3, vamos ler? João 3. Diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, um homem... uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha só,
chega Nicodemos para Jesus e fala assim: olha, eu te reconheço como filho de Deus. Você é. Não tem como você não ser. Não tem como, sabe por quê? Porque ninguém conseguiria fazer tal coisa se esse não fosse filho de Deus. Então eu te reconheço. Quantas pessoas reconhecem Jesus, né? Não, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio sim. Isso é o suficiente para transcender? Crer, acreditar é o suficiente? Não. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é eu crer em Jesus. Eu preciso crer. Se eu quiser ter uma experiência, né? Uma experiência sobrenatural, eu preciso crer. Quando o homem ele cai, ele perde então o seu acesso, ele passa a... Olha isso, gente, isso é... Eu tava meditando ontem, eu falei, Senhor, só o Senhor mesmo, né? Quando o homem é tirado do jardim, fica no homem uma lacuna. O homem ele foi criado para se relacionar com Deus. Todos os dias ele estava ali. A parte do homem é como um quebra-cabeça, sabe? O homem foi criado e uma parte deste homem, uma parte bem grande desse quebra-cabeça está o relacionamento divino. Está o relacionamento divino. Quando o homem sai do jardim, fica uma parte do homem nesse jardim. É mais ou menos assim, sabe? Ficou uma parte do homem para trás. Ele segue, mas ele segue incompleto. Ele não segue pleno. Não, homem, agora você vai sair do jardim, você vai lutar pela sua felicidade. E espero que você encontre. Não, ele já sai do jardim faltando parte nele. Então, por isso que há sempre em nós uma lacuna, um vazio quando nós não temos Jesus. Porque essa lacuna, esse espaço que fica no homem, esse vazio, é o do relacionamento com Deus. Isso acontece com pessoas que creem em Jesus, que falam, não, eu aceitei Jesus, ele é o meu Salvador, e isso acontece com quem não aceitou Jesus. Se não tem um relacionamento íntimo, se você não transcendeu, há em você um vazio. Você fala, eu tô estranha, não tô completa, tá esquisito, tá me faltando alguma coisa. Fê, é uma tristeza, é um vazio, é a ausência. É a ausência do relacionamento. Eu só sou pleno quando eu estou inteiro em Jesus. E aí Nicodemos ele vem aqui e fala assim, eu reconheço Jesus. Eu reconheço que você é filho de Deus. E tem um montão de gente aí que reconhece que Jesus é o filho de Deus e que Jesus morreu por nós. E aí ele vem e continua assim. Nesse diálogo, Jesus responde, digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o Senhor responde a Nicodemos e fala assim pra ele, legal que você sabe que eu sou filho de Deus, mas assim, isso não é o suficiente. Olha que forte. Não é o suficiente entregar a nossa vida a Jesus. Não é o suficiente dizer com a boca, eu reconheço Jesus. Ele diz assim, precisa de um outro passo. Que passo é esse? Nascer de novo. Aí Nicodemos fica confuso, né? Fala assim, como alguém pode nascer de novo sendo ainda velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus vem e responde, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que rolou aqui nesse diálogo, né? Nicodemos fala, Jesus, é o seguinte, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala, isso não é o suficiente, eu preciso que você venha nascer de novo. E aí ele fala assim, nossa, que conversa estranha, como é que pode eu, ainda velho, voltar, né, pro ventre da minha mãe? E aí sabe o que é esse diálogo? Nicodemos, ele se indigna
né? Ele fica um pouco abismado com a resposta de Jesus, porque Nicodemos, ele era um homem estudioso, ele era um homem que cumpria todas as leis, ele era um homem que fazia tudo certo, né? Não, olha, todas as leis que me foi colocada aqui eu cumpro. E você vê que ele vai até Jesus à noite, então ele não queria se indispor com seus amigos, talvez ele não queria ser visto ali naquele diálogo com Jesus, mas ele falou assim, poxa, eu cumpro todas as leis, eu faço tudo certo e agora eu reconheci Jesus, então eu acho que tá tudo certo comigo. Aí Jesus vira pra ele e fala assim, não tá certo. Sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo, você precisa esquecer tudo que você aprendeu até hoje. Você precisa se desprender, não é esquecer, né? Mas se desprender, se desnudar de tudo que você aprendeu até hoje e começar um relacionamento do zero comigo. Se você for vir, Nicodemos, com as suas bagagens, com os seus achismos, com as suas teorias, você não vai conseguir transcender. Você vai precisar zerar as suas teorias. Você vai precisar zerar os seus achismos. Você precisa, Nicodemos, se tornar um recém-nascido, totalmente dependente, sem bagagem espiritual, sem bagagem teórica. Você precisa entrar diante de mim como um recém-nascido, purificado. E aí você vai ter acesso ao reino dos céus. E aí, Nicodemos, você vai conseguir transcender. Sabe qual é o nosso problema? Nós, aqueles que não que buscam ainda Jesus, existem dois problemas, né? Aqueles que ainda buscam Jesus em teorias, e aí não vai achar, porque Jesus não vai se revelar a você de uma maneira intelectual, de uma maneira cognitiva, de uma maneira racional, porque nós nos relacionamos com Jesus pela fé. E há um problema da religião, né? Que era o caso de Nicodemos. Com o tempo, a religiosidade, que é assim uma coisa terrível, vai se colocando à frente. É tanta coisa que a gente vai aprendendo, ouvindo, que vai impregnando em nós, que cria em nós barreira para nos relacionarmos com o Senhor. É tantas dores que vai surgindo no nosso caminho, que vai diminuindo a nossa entrega ao Senhor e vai criando-se barreira, porque eu não vou diante de Deus com meu coração mais como uma criança, como um recém-nascido, né? E quando ele fala recém-nascido, você vê que há uma diferença de um recém-nascido, né? Aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu, né, novinho em folha, para aquele que já tá aí um tempo na caminhada. Você vê, tipo, uns 6 meses. Um recém-nascido, onde você põe, ele fica, ele aceita, ele é 100% dependente. Chega a 6 meses, 1 ano, já quer ter liberdade, né? Vamos agir aqui, eu quero do meu jeito. E o Senhor tá dizendo assim para Nicodemos, vamos nascer de novo? E sabe o que significa nascer de novo, né? Que é o regenerar. Eu fui buscar a origem da palavra, né? Regeneração, porque isso é o nascer de novo, né? O ser regenerado. É uma palavra que vem do latim. Né? É regeneração. Significa outra vez. E generare significa produzir. Então é reproduzir, é fazer de novo. Então eu me permitir, Senhor, eu me permito zerar, começar com o Senhor do zero. Fê, mas eu já tenho tantos anos de crente, que era o caso de Nicodemos. Eu já tenho tantos anos de cristã, eu já fiz tantas coisas, eu tenho um histórico, a gente se apoia muito em histórico, né? Eu tenho uma história, quem tá aqui, gente? Querida irmã Márcia, maravilhosa, te amo, viu? Deus abençoe sua vida. Catinha, um beijo. E a gente se apega em histórico, né? Não, mas eu estou fazendo tantos anos, e a gente acha que a nossa teologia, o nosso histórico, nós achamos que aquilo que o tempo que nós servimos a Deus é o suficiente. E tem muitos de nós, eu me incluo nisso, que nós buscamos a independência.
não somos mais um recém-nascido. Nós não nascemos mais de novo. Nós nascemos um dia de novo e de repente nós buscamos a nossa independência e passamos a andar sozinhos, né? Não, Senhor, agora pode deixar aqui, agora eu resolvo. E a gente começa a resolver, a tentar resolver os nossos problemas, a andar de acordo com as experiências que nós tivemos, e nós vamos cada dia mais nos afastando do Senhor. Então, para aquele que está começando agora, a ordem para você é zere tudo que você já aprendeu no passado. Zere tudo. Né? Esqueça tudo, mas olha, eu tenho uma religião que eu sigo que é de familiar. É uma coisa que, nossa, se eu disser que eu tô abrindo mão dessa religião vai dar um problema pra mim. Minha filha, só fale pro Senhor. Fala, Senhor, eu te aceito. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu tô abrindo mão. Se não funcionar, você volta. Olha só. Se você disser, Deus, eu entrego a minha vida a ti, se entregar completamente a ele, nascer de novo, zerar, ir diante dele como um recém-nascido, e ele não fizer nada na sua vida, você volta para onde você estava, não é? Agora, se ele fizer, que ele vai fazer, porque ele é incrível, você vai ver que nele você vai encontrar plenitude. Eu sei que tem pessoas que me assistem que nunca disseram assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero nascer de novo. E só dá para transcender quando você faz igual Nicodemos, eu te reconheço. E aí ele vai falar assim, maravilha, agora zera tudo que você já conheceu e vem nascer de novo. Você vai se colocar diante de Deus e vai falar assim, Deus, eu te aceito, eu te reconheço como o Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. Então eu te aceito na minha vida. E eu quero a experiência da regeneração. Eu quero a experiência do nascer de novo. Eu não quero mais ficar do lado de cá racionalizando, sentindo. Não, Senhor, eu quero transcender, eu quero viver no Espírito. Porque aquele que é nascido da carne, nós lemos, é carne. Se nós vivermos como homem caído, nós sempre vamos ter tendências e vontades para fazer as coisas dessa terra. Mas se nós formos nascidos do Espírito, que o nascer de novo é então o tal do transcender. Que é você não andar mais na carne, porém no Espírito. E você vai dizer isso, Senhor, eu quero andar no Espírito. Eu não quero mais andar na carne. Eu tô cansada da minha carne. A minha carne me estressa. A minha carne me dá depressão, a minha carne me dá tristeza, há um vazio dentro de mim impreenchível. E eu não quero mais, eu quero conhecer Jesus na experiência genuína. Eu quero a regeneração para minha vida, eu quero nascer de novo. Se você nunca disse, você sabe que quem nasce numa família cristã demora para dizer, eu te aceito. Eu fui dizer, se Jesus, eu te aceito, já era já bem mais velha, porque você nasce num ambiente cristão, é como se você já tivesse aceitado Jesus quando você nasceu e não. A experiência da regeneração, ela é individual a cada um, não é porque você nasceu numa família cristã que você é cristão, você precisa declarar. Se você nunca declarou, nasceu numa família cristã e nunca disse, eu te aceito, Senhor, eu quero a experiência da regeneração, você vai viver esse cristianismo raso e filosófico, esse cristianismo de clube, sabe? De nós irmos para a igreja, nos alegrarmos, nos emocionarmos, esse cristianismo que a palavra fala com o meu intelecto, que a palavra fala com a minha emoção, mas nunca acessa o meu espírito. Eu nunca consigo transcender. Mas quando você declara, Jesus, eu te aceito na minha vida, eu quero viver a experiência da regeneração, eu quero nascer de novo. Aí você vai começar a ter uma vida nova com o Senhor, aí você transcende. Aí você ultrapassa os limites da sua mente e das suas emoções. E nós que já somos cristãos há tanto tempo?
O que acontece com a gente? Por que a gente desanima? Por que a gente para no meio do caminho? Porque a nossa força é pequena muitas vezes? Porque nós nos apoiamos nas experiências que nós tivemos na nossa caminhada com o Senhor. Se torna normal, né? A gente se torna normal, aí a gente quer conhecer mais do Senhor, aí a gente se enche de teorias, aí a gente começa a ler a palavra para pregar e não mais para se alimentar, aí nós passamos a viver uma vida meio que fake, né? Lá eu sou uma coisa, no meu secreto, não tem secreto, né? Não tem um secreto. E a gente começa nós conquistamos a nossa, é como se nós conquistássemos a nossa independência com o Senhor. Não, quando eu era novo convertido, o Senhor me ensinava, mas agora eu já aprendi. Que bobeira é essa? Perguntar. Eu já aprendi, eu consigo caminhar sozinho a partir de agora. E não consegue, não. Há uma palavra do Senhor para Nicodemos. Você tem muita experiência, Nicodemos. Você tem muito conhecimento, Nicodemos, mas é necessário você nascer de novo. O nascer de novo é diário. É isso que a gente erra quando a nossa caminhada com Deus já é longa. Porque é diário. É todos os dias eu dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu quero ter uma experiência nova no Senhor hoje. Eu quero, Senhor, hoje eu aceito de novo, Senhor, na minha vida. Eu aceito de novo, Senhor, ter uma experiência da regeneração. Eu de novo, Senhor, e no outro dia de novo. É o nascer, gente. O nascer de novo tem que ser todo dia, porque não é novo. Né? Não é novo. Se eu não me relacionar com o Senhor todos os dias como se fosse pela primeira vez, se eu não refizer o meu relacionamento com o Senhor diariamente, eu vou cair como é que eu posso dizer? Num mecanismo, sabe? Numa rotina. Por que os casamentos eles ficam cada dia mais mornos? Não é porque cai numa rotina? Fica igual. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é do mesmo jeito. Você já sabe o que a pessoa vai falar, você já sabe o que a pessoa gosta de comer, aí a pessoa chega do mesmo jeito, se joga no sofá, aí fica e cai numa rotina. E aí você perde o interesse. Com o Senhor, ele tem novidade. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser novo todos os dias. Eu tenho que me apresentar, que era o louvor que a gente colocou aqui no começo, como o David Keelan fala isso, né? Eu quero ser como criança. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor puro. Eu quero ter curiosidade em te conhecer. A gente não tem curiosidade com o tempo. Parece que tudo se torna normal ou tudo se torna rotineiro. Perde-se o novo. E o que o Senhor está dizendo para nós? Busque uma experiência de regeneração. Não, esqueça as suas teorias, esqueça a religiosidade, quantas besteiras colocaram na nossa mente, quantas barreiras colocaram diante de nós, quantas besteiras, quantas mentiras foram pregadas. Fala assim pro Senhor. Um dia eu estava orando e o Espírito me direcionou a fazer uma oração. E eu comecei a fazer aquela oração e aquilo foi tão poderoso dentro de mim. E eu disse, Senhor, desconstrói da minha mente todas as mentiras que foram impostas, que linhas de raciocínio que eu fiz, Senhor, baseada em falsos mestres, baseada em falsas mentiras, baseado, Senhor, em teorias humanas. Vai desconstruindo da minha mente. Senhor, me faça ver, Senhor, se eu estou apegada a alguma teoria, se eu estou apegada a alguma coisa religiosa que me impede de transcender, que me impede de ir mais fundo. Senhor, eu não quero me apoiar nisso, eu quero ir diante do Senhor purificada. A religião, gente, é a carniça do nosso relacionamento, é o que contamina o nosso relacionamento com Deus. Eu não tô falando pra você escolher uma religião, não tô falando pra você escolher uma teoria, eu não tô falando pra você escolher não, eu vou escolher, não, é só se entregar e falar, Senhor, eu tô aqui, zerado. Eu não quero saber de nada, eu só quero conhecer o Senhor. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Não, porque isso tem a ver, eu não quero saber do que tem a ver, eu só quero saber de Jesus. Jesus me dá uma experiência. Gente, a experiência, nós precisamos ter experiências com o Senhor, porque ninguém vive de teoria.
se você nunca teve uma experiência profunda, uma presença, sabe, do Senhor te preenchendo, você precisa ter. Porque ninguém se sustenta de teoria. Ninguém se sustenta de ouvir. Vai chegar uma hora que vocês não vão mais me aguentar ouvir minha voz se vocês não tiverem uma experiência com Deus. Se essas manhãs não forem provocativas, se essas manhãs não levarem vocês a um nível de experiência profundo, não vai fazer sentido. Essas experiências da manhã, falando sobre o Senhor, meditando sobre a palavra, tem que ser provocativo, tem que despertar em você um desejo de ter mais de Deus. Senhor, eu quero ter mais do Senhor, eu quero conhecer. Eu quero ter a experiência, eu quero conhecer o Senhor, eu quero nascer do Espírito. O nascer do Espírito, gente, é uma experiência que você tem extraordinária com o Senhor. De ter certeza que você... cada um tem uma experiência, eu não sei, eu não vou conseguir te explicar, mas eu quero dizer pra você que você precisa ter. Porque quando você tem uma experiência, nunca mais você duvida, nunca mais você desiste, nunca mais você olha pra trás, você é pleno, você sabe, e quando você fala assim, eu tô cansado, você fala assim, mas pra onde eu irei? Pra onde eu vou se só o Senhor tem a palavra? Pra onde eu vou se só Ele supre as... Eu não tenho pra onde ir. E eu quero te encorajar, essa temporada de aprimoramento espiritual é para nós desenvolvermos e termos uma experiência extraordinária com o Senhor, que vai nos revigorar, que vai nos fazer transcender. Tem pessoas que já tiveram experiências extraordinárias com o Senhor, mas não conseguem mais. Não conseguem mais, estão tão cansadas, estão tão fadigadas, estão tão sobrecarregadas. Eu quero dizer para você, fala pro Senhor, Senhor, eu quero ter uma nova experiência contigo. Eu tô nascendo de novo, eu não quero saber o que passou, eu não quero carregar bagagem, Senhor, eu quero uma nova experiência, eu não tô nem aí pra ninguém, o que disseram, o que fizeram comigo, eu quero saber de Jesus, eu quero saber de ter uma experiência com o Senhor. O inimigo, ele vai colocar barreiras pra gente não avançar, pra não transcendermos. Mas Deus, Ele nos deu essa liberdade. Quando Ele criou o homem, né? Ele disse, eu quero muito ter relacionamento com o homem, eu quero muito ter o homem perto de mim, mas eu não vou impor isso ao homem. Eu vou dar ao homem a liberdade de escolha. E aí Eva e Adão escolheram se afastar, romper o relacionamento. Aí Deus, por mais uma vez, Ele fala assim, eu quero ter um relacionamento com o homem, então eu vou entregar o meu filho Jesus. E todos aqueles que olharem para Jesus e falarem assim, eu quero uma vida nova, eu darei a eles uma nova chance de viver uma nova história. Eu preencherei o coração deles. Eu darei a eles vida plena. Não há experiência maior do que a experiência de ser preenchido, inundado pelo Senhor. A nossa alma tem sede de Deus. O vazio que nós sentimos tem um formato, ele tem um tamanho. E ele é do tamanho e do formato do nosso Pai. Pode colocar o que você quiser. Pode colocar trabalho, pode colocar casamento, pode colocar compras, pode colocar o que você quiser. Não vai ser o suficiente. Você vai se enganar. Não, parece que eu tô bem. Daqui a pouco você vai desmoronar de novo, porque não preenche. E eu digo isso por experiência própria. A gente começa a querer colocar coisas no lugar que só é do Senhor. É o trono, sabe? E a gente quer colocar coisas neste trono. E aí fala, não, Senhor, a minha vida é tua. Então, se você nunca disse, eu aceito a Jesus, eu quero te encorajar a dizer, Senhor, eu não só te aceito, como Nicodemos fez, né? Nicodemos falou, eu reconheço. Eu não só te reconheço, como eu te aceito, e eu quero nascer de novo. E se você já disse isso uma vez, mas teve autonomia, resolveu crescer, como diz David Keeler, se você resolveu crescer, eu quero te encorajar a dizer, Senhor, eu volto a ser como uma criança, eu volto a renascer. Eu quero essa experiência do renascimento, eu não quero carregar bagagens, eu quero me apresentar diante do Senhor pura todos os dias, Senhor, como quem não sabe nada, aprendendo do Senhor algo novo todos os dias. Eu não quero
ficar longe do Senhor. Não quero mais andar na carne. Andar na carne cansa muito. Eu quero andar no Espírito. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Que o Senhor nos leve a um nível mais profundo de intimidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.